Fala, gente, começando nossa live, estamos ao vivo agora, meia-noite, horário do Brasil. Já vai dizendo aí de onde você é, se você está com expectativa. Conselho de amigo, não te conecta hoje, tem muito de Deus pra gente. Eu vou falar sobre desculpas, sobre visão, sobre destino, sobre promessas, e eu tenho certeza que você conhece pelo menos 30 pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então você já sabe o que eu vou te pedir, já é de lei, tem uma flechinha aqui embaixo. Clica nela, chama todo mundo que você puder para estar junto com a gente na live hoje. Hoje eu tenho uma convidada especial também que está aqui com a gente, vai entrar daqui a pouquinho. E lembrando que amanhã a gente vai estar junto com o Luca Martini, vamos falar de identidade. Ontem a gente recebeu a Carol Cury, a filha do Augusto Cury, e a gente falou sobre... Na verdade foi um pouco de tudo, foram 2 horas, mas a gente falou sobre ansiedade, a gente falou sobre como lidar com as emoções, em breve a gente vai estar junto falando sobre autoestima. E, enfim, essa semana toda, para você que talvez perdeu alguma das lives, toda essa semana a gente vai falar sobre emoções, a gente vai falar sobre identidade e como a gente consegue lidar com essas coisas para a gente romper. Então gera expectativa, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você hoje. Enquanto a galera vai entrando aí, eu vou dando alguns avisos bem rapidinho para a gente poder orar e já dar o start na nossa live hoje, número 32, ok? 32 dias seguidos compartilhando. Eu confesso que lá pro dia 8, 9 eu já estava assim, Deus, será que eu vou ter o que falar depois de tanto tempo? E essa chave que eu tenho vivido nesses dias, eu quero compartilhar com vocês. O fluir, quando vem de Deus, ele sempre aumenta à medida que a gente compartilha o que recebeu. Essa é a semente de generosidade, sabe? Quando você compartilha o que recebeu, Deus te dá mais. Ele sempre presenteia os mordomos que compartilham aquilo que Ele deu para administrar. Se você tem talentos e usa isso em torno da visão que Deus te deu, Deus sempre vai te dar mais talentos para gerenciar. Então, na boa, é o que eu estou vivendo nesses últimos dias. Eu confesso que tem dias que eu fico assim, Deus, o que você quer falar amanhã? Eu só não quero te atrapalhar, e Deus sempre surpreende a gente. Tô vendo o Romeu Felipe com a gente, embaixador da vela no Brasil. Tô vendo o cara de sapato. Mano, lembrei de você hoje várias vezes ao longo do dia. Comentei com meu cunhado aqui. Cara, saudade, irmão. A gente tá falando do UFC e eu tava falando um pouco sobre você. Um cara que é um monstro no ringue, mas, mano, tem um coração incrível e você faz falta, irmão. Tô vendo aqui Diana com a gente também conectado. Deixa eu ver quem mais conectado. Vanderlei Bento também de Cabo Frio. Galera de Cabo Frio, Niterói, São Luís do Maranhão. Muito bom, galera. Vamos começar? Aviso rapidinho, você que não garantiu o livro, ainda dá tempo. A gente já vendeu boa parte dessa primeira tiragem. Então se você não comprou, corre que dá tempo, o link tá lá na bio, ok? E você que compra na pré-venda, não esquece, você vai ter acesso ao livro com frete gratuito. A gente juntou 3 dias no barco com o Evangelho Sem Filtro e a gente conectou e tudo virou um livro só. Hoje uma pessoa entrou em contato falando, pastor, eu estou tentando comprar seus livros e eu não estou encontrando. É porque esgotaram os livros e a gente juntou tudo. Então essa é a nova edição, tem tudo em uma só, ok? A resposta que você precisa, a gente está falando sobre cura, sobre revolução, sobre chamado, identidade, propósito, sobre tempestades, sobre a vontade ativa e a vontade permissiva de Deus. Existem coisas que eu estou passando, será que é Deus quem gerou isso? Foi Deus quem permitiu que isso acontecesse? A gente fala sobre tempestade, cara, esse livro vai incendiar você. Então se não garantiu, aproveita e já garante, ok? Tô vendo o Maicon Barroco aqui com a gente também. Uau, muito bom, cara. O Maicon é um incendiário que tem dedicado a vida a missões, não só no Nordeste do Brasil, mas também no Piauí, em vários outros lugares do mundo também, tá junto com a gente. The Boss conectado com a gente também. Tem uma galera, vai chamando todo mundo, clica nessa flechinha aqui e convida pelo menos 30 amigos. A gente já tá com 6 mil pessoas conectadas e, cara, é um milagre o que a gente tá vivendo, na boa. 32 dias direto e a galera conectada aqui. Eu tenho certeza que aquilo que a gente está vivendo esses dias, a gente nunca vai esquecer, cara. A gente vai levar para sempre cada palavra que Deus liberou, cada chave que Deus nos deu. Eu tenho certeza que tá abrindo a nossa visão, sabe? Para enxergar aquilo que Deus tem preparado para a gente quando as portas se abrirem, quando os aeroportos voltarem a funcionar. Eu já falei sobre isso. Eu creio que é como se águas tivessem sido guardadas, acumuladas. Então, quando romper essa represa, irmão, a gente vai experimentar um romper sobrenatural. Eu creio que a gente está bem próximo disso. Amanhã a gente vai estar com o Luca Martini e eu devo chamar um amigo.
ele foi considerado ano passado o melhor oficial do Departamento de Polícia de Nova York. Ele é brasileiro, ganhou essa condecoração do Departamento de Polícia de Nova York. Eu troquei uma ideia com ele hoje e ele falou, cara, amanhã eu vou estar lá pelo Brooklyn, se você quiser entrar comigo ao vivo, eu falo um pouco de como que tá aqui. Não sei se você sabe, os Estados Unidos já se tornaram a nação com o maior índice de contaminação do mundo e Nova York é o centro, é o ápice disso. Então a gente vai falar um pouco sobre como está sendo e eu tenho certeza que vai edificar também. Então é isso, cara. Amanhã Luca Martini e vamos para cima porque só está começando. Vamos orar? Vamos começar? Pai, obrigado por mais uma live. Obrigado, Jesus, por tudo que está sendo liberado aqui. Pai, obrigado por todo esse romper. Cada dia, Pai, chaves novas sendo liberadas. Pai, cada dia propósitos sendo revelados. Pessoas entendendo cada dia mais quem são. Pai, pessoas entendendo cada dia mais o propósito que tem. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que nada nos impeça de experimentar o que o Senhor tem preparado para esses dias. Nós oramos em nome de Jesus por um fluir leve, um fluir sobrenatural do Teu Espírito. Pai, cada vida conectada agora, Pai, não importa se é alguém num quarto escuro, alguém que talvez há dias tem lutado contra a depressão, alguém que tem enfrentado pensamentos de desistência, desânimo. Pai, se alguém está no leito de hospital, eu não sei qual é a geografia que cada pessoa está, mas uma coisa a gente sabe, Pai, todos nós estamos aqui debaixo de uma mesma visão, debaixo de um mesmo nome, declarando que há poder no nome de Jesus para mudar histórias, há poder no nome de Jesus para liberar destinos, há poder no nome de Jesus para curar enfermos, há poder no nome de Jesus para retirar tudo que nos impedia de enxergar o futuro que o Senhor tem preparado para nós. Há poder, Pai, no Teu nome, para remover toda a cadeia, toda a corrente, para retirar todo o cansaço. Pai, nós declaramos em nome de Jesus novidade de vida sobre cada um de nós. Nós declaramos, Pai, da ponta da cabeça, a planta dos pés, o Teu sangue nos lavando, nos cobrindo, nos blindando. Pai, blinda o nosso coração em tempos de tantas notícias ruins. Nós pedimos, Pai, blinda o nosso coração para que as notícias, por mais que a gente precise entender o que está acontecendo, a gente não se mova pelos nossos medos, Pai. Nós temos uma palavra que nos mantém de pé. E essa palavra é que o Senhor estará com cada um de nós todos os dias da nossa vida. Pai, nós não nos movemos por circunstância, nós não nos movemos por sentimentos, nós não nos movemos por emoção, nós nos movemos pela Tua palavra, Jesus. A Tua palavra diz que podem 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas aqueles que confiam no Senhor não serão atingidos. Nós declaramos sobre cada casa, Jesus, sobre cada vida agora conectada, Pai, um refúgio sendo estabelecido ao nosso redor. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, nós não ficaremos no meio do caminho. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai ficar se comparando, olhando ao seu redor. Nós declaramos em nome de Jesus, Deus, nesses próximos dias, aquecendo o teu coração, trazendo entendimento sobre os propósitos que Ele tem para você, o teu chamado se cumprindo em tempo e fora de tempo, as promessas vindo sobre você e cada uma delas sendo liberadas. Nós declaramos em nome de Jesus, tudo aquilo que até hoje te impedia de romper, nós damos uma ordem para que cesse, para que venha sobre nós o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Se você puder, declare comigo, diga: Pai, eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga: e eu creio que começam hoje os melhores dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá? Vamos começar? Eu estou com expectativa. Eu tenho falado um pouco mais rápido. Na verdade, é preocupado em caber tudo em 1 hora de live. E eu tenho uma convidada especial que está aqui hoje. Ela está quase pronta já para a gente marcar uma série de lives. Eu queria que ela desse um alô aqui. Kezinha in the house. Vem cá, amor, rapidinho. Ei, pessoal, tudo bem? Toda trabalhada no pretinho básico, dress code black. E hoje eu fiz um GC com o pessoal daqui, com as mulheres da nossa igreja, da Lagoinha Miami. Foi tão gostoso esse tempo. Tava aqui já preparando essa atmosfera, orando. E aí eu André chamou, fala, fica aqui. Eu tava pensando a gente fazer uma live junto, o que vocês acham? Já sugere o tema aí, ó. Vamos falar o que mais tem que... Eu já falei, quer dizer, se for pra fazer uma live junto, a gente tem que abrir a caixa. Não dá pra ficar com isso. Não é?
Não dá pra ficar formalzinho, não. Vai pegar fogo. Amados, a graça e a paz. Não, tem que falar o que rola de verdade. Não, eu falo mesmo. Você sabe que eu falo. Ainda mais que eu tô grávida, os hormônios estão assim lá em cima. Tá tipo a sincera, né? Então, você também, então... Verdade. Vai dar bom. Vamos marcar? Vamos. Então fechou. Combinado. Tá bom, beijo. Te amo. Bom, seguinte, vamos lá, vamos começar? Cara, hoje eu quero falar um pouco sobre desculpas, eu quero falar um pouco sobre visão. Você tá comigo aí? Eu vou deixar os comentários ativos. Então, quando uma chave conectar com você, quando uma frase, uma palavra, aproveita e já comenta aqui também, porque a galera tira print para poder lembrar disso depois. Tudo que foi falado aqui ontem eu já compartilhei no nosso grupo do Telegram. Então, se você perdeu a live de ontem, as frases estão todas disponíveis lá, você pode acessar, ok? Vamos lá? Primeira coisa que eu quero falar é sobre desculpas. E é engraçado porque alguns pontos que eu vou compartilhar, você que já me acompanha, você já deve ter ouvido em algum momento. Talvez sendo pincelado em alguma mensagem, ou talvez sendo a mensagem completa. Mas eu queria muito trazer e chamar a tua atenção para algum desses pontos, porque eu não sei como tem sido os seus últimos dias de quarentena. Eu sei que eu nunca trabalhei tanto, eu nunca sonhei tanto, eu nunca me dediquei tanto. E isso é uma característica minha, pelo menos. Em tempos em que está tudo parecendo mais difícil, eu me sinto mais desafiado. Eu acho que é aquele lance do tipo, cara, ninguém tá contratando, tá todo mundo parando os projetos que tinham. Eu começo a queimar por poder sonhar, empreender, contratar em tempos em que tá todo mundo querendo recuar. Eu creio que esse é o nosso chamado, da gente avançar quando a lógica diz que é para parar. Da gente romper quando a lógica e as circunstâncias dizem que não vai acontecer. Eu creio que é esse o momento. Agora entenda, não tem a ver com você fazer loucuras, ok? Mas tem a ver com você entender o que Deus chamou para fazer e você descansar na certeza de que a visão que Deus te dá carrega toda a provisão que você precisa. Eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente. Mas a grande verdade é que, cara, em momentos em que eu estava dentro de quartos fechados, foram os momentos em que eu mais sonhei. Eu lembro que quando eu tinha um quartinho lá em Cabo Frio, numa casa que a gente foi morar, e eu peguei o quarto de passar roupa e eu transformei no home office, e eu já chorei muito lá gerando projetos, sonhos para o ministério, alguns deles eu estou vivendo hoje. Então eu já tive essa experiência de entender que as circunstâncias e o ambiente físico não podem definir quem a gente é e o que a gente carrega. E aí eu vivi uma outra experiência muito próxima, algum tempo depois, quando eu estava internado, já falei sobre isso 1000 vezes, e dentro daquele quarto de hospital, quarto 210, é um lugar onde eu entendi que 210 podia ser o número do meu cárcere, podia ser o número do meu cativeiro, mas eu defini, isso tem que ser uma decisão, eu decidi, 210 vai ser o número do meu lugar secreto. Se eu vou passar 4 semanas aqui, eu vou gerar algumas coisas em 4 semanas. Então esse lance da quarentena, eu confesso que tem alguns dias que você fica meio... você já tá querendo sair, você quer ver gente, você quer ir pra rua, mas ao mesmo tempo eu tenho aproveitado para nesse período enclausurado gerar projetos, sonhar fora da caixa, entender que aquilo que Deus tem preparado não depende das circunstâncias, não depende do que os homens estão dizendo que vai acontecer nos próximos meses. Quando eu estava no ventre da minha mãe, os homens disseram para os meus pais, é melhor abortar, e eu estou aqui. Sabe, a gente precisa entender que todo especialista, ele tem sabedoria para entender o que vai acontecer. Mas existe um Deus que estabelece realidades acima do que os especialistas acreditam que vai acontecer. Então, eu acho que a gente está nesse momento. Ou a gente se move por cenários desenhados por especialistas, ou a gente constrói uma história a partir de visões que o próprio Deus nos deu. Então, quem que está construindo o teu futuro? Especialistas? Ou você está deixando que o próprio Deus defina os seus próximos passos? Eu acho que esse é o momento que a gente está, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Amém? Você está comigo? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar é sobre desculpas. Em momentos como esse, a gente tem desculpas perfeitas para tudo. A gente tem desculpas para arquivar projetos, a gente tem desculpas para engavetar ideias, a gente tem desculpas para deixar algumas coisas de lado, a gente tem desculpas para desanimar. E nem sempre, guarda isso, cara, nem sempre uma desculpa é uma mentira. Nem sempre uma desculpa é uma inverdade. O problema é que por mais que ela possa ser uma verdade, ela nunca vai gerar uma nova realidade, porque desculpas são
mesmo que sejam verdades, elas têm a ver com contentamento. Eu vou dar um exemplo. Talvez a tua desculpa seja, é o cenário mais difícil que eu já vivi. Ok, é verdade. Em toda a nossa geração é o momento mais difícil. Mas, por mais que isso seja uma verdade, existe uma verdade sobre essa verdade. E essa verdade é: nós não nos movemos por aquilo que vemos, mas nos movemos por aquilo que cremos. Por mais que seja verdade que o cenário econômico é o mais difícil nos últimos anos, existe uma verdade acima dessa, que é: Deus suprirá as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Pastor, existe uma verdade, o mundo está doente, sim, em alguns aspectos talvez seja uma verdade, sim, mas para nós existe uma realidade acima dessa verdade, que certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Ou seja, diante de toda desculpa convidativa que você pode dar, existe uma realidade em fé que você pode viver. E a minha pergunta é: você vai preferir viver desculpas que convencem pessoas, ou você vai preferir viver verdades que mudam histórias? Você tem que escolher desculpas que convencem pessoas ou verdades que mudam histórias. Então, eu posso chegar para a Kezinha e dar inúmeras desculpas. Amor, a gente vai ter que, talvez, pensar num parto, num lugar mais barato. A gente vai ter que, talvez, mudar de casa. A gente vai ter... Ou eu posso entender o seguinte: cara, peraí. O Deus que provia antes do Covid é o mesmo Deus que continua provendo durante o Covid, é o mesmo Deus que continua provendo depois do Covid. Então, as verdades que nos mantêm de pé até aqui serão as mesmas que nos manterão daqui em diante. Deus não mudou, os céus não mudaram, as promessas não mudaram, a dinâmica de fé não mudou. Então eu preciso entender que eu não tenho por que mudar também. Então guarda isso, cara. Desculpas perfeitas convencem pessoas, mas não mudam histórias. Desculpas perfeitas convencem pessoas, mas não mudam histórias. A gente tem 2 atletas de ponta conectados aqui, pelo menos que eu vi aqui, não sei se tem mais de um, mas a gente tem, por exemplo, o Felipe Gustavo, um dos maiores skatistas do mundo, e a gente tem o Cara de Sapato, lutador do UFC. Ambos estão passando por um momento de tratamento físico. Eu acompanho os stories de ambos, a gente tem um certo relacionamento, troca ideia de vez em quando, e eu percebo que ambos não diminuíram a alegria com que fazem o que fazem, muito menos a expectativa do que vão viver nos próximos meses. Então, quando eu conversei com um Cara de Sapato da última vez sobre lutas, ele já tem a projeção de uma próxima luta, ele já está todos os dias treinando para poder se recuperar e estar bem. O Felipe Gustavo a mesma coisa, ele tá falando: mano, a Red Bull, cara, me deu todo o suporte para montar uma academia dentro de casa, eu tô treinando sem parar, eu tô fazendo fisioterapia. Ou seja, entenda isso, cara, todo atleta de ponta, ele não se move por uma circunstância momentânea, mas ele sempre se prepara para algo que ainda não aconteceu. A grande verdade é que quando o UFC chegar para o Cara de Sapato, ou quando o próximo campeonato mundial chegar para o Felipe Gustavo, não dá para eles se prepararem dias antes da competição chegar. Eles precisam estar prontos mesmo antes dela chegar. E essa é uma chave que todo atleta de ponta, que todo militar já entendeu, e a gente precisa entender também. Os militares usam um termo chamado QAP, quando acionado, pronto. Ou seja, a gente não pode esperar algo estar muito próximo de acontecer para se preparar. A gente precisa se preparar agora para aquilo que Deus prometeu que vai fazer amanhã. Eu já falei sobre isso, cara, e a história de Noé é uma das coisas que mais me inspiram nesse aspecto de discernir tempos e estações. Irmão, Noé começou a construir uma arca décadas antes da chuva chegar. A grande verdade é que se você tentar construir sua arca, quando você perceber as primeiras gotas de chuva, já é tarde demais, não dá tempo, irmão. Então para de tardar preparo, para de adiar coisas, procrastinar, porque quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Pastor, você está pregando ou você está dando algumas chaves que são práticas? Não, irmão, entenda isso. O evangelho, ele não abre mão daquilo que é lógico. Você precisa entender algumas lógicas. E a lógica é: se as promessas que Deus te fez falam a respeito de visão de futuro, mas você não começar a se mover hoje no teu presente, esse futuro não vai se tornar o teu presente. Então, alguém que recebeu uma palavra que pregaria para nações precisa começar a pregar para as pessoas que estão próximos de si. Porque um Billy Graham, antes de pregar para estádios lotados, eu tenho certeza que ele pregou em quartos vazios.
Eu tenho certeza que mensagens que tocaram milhões de pessoas através da televisão, talvez 1 ou 2 pessoas próximas dele é quem ouvia enquanto ele gerava aquelas mensagens. Então entenda isso, cara. Tudo aquilo que Deus potencializa para muitos é gerado num ambiente em que poucos têm acesso. Eu diria até que em que quase ninguém tem acesso. Grande parte do que eu tenho compartilhado para você são coisas que Deus falou quando só estava eu e ele num lugar secreto. Então eu posso falar para 10 mil pessoas aquilo que Deus falou só para mim. Então não dá para eu esperar a plataforma chegar para eu me mover. Eu preciso estar pronto para que quando a plataforma chegar, aquilo que Deus veio depositando ao longo de anos e sobre mim, eu esteja pronto para compartilhar. Ei, deixa eu te falar, não espera a próxima crise chegar para construir a sua arca. Começa hoje a construção da visão de futuro que Deus te deu. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Você está comigo? Faz sentido para alguém? Então qual é o problema de uma geração cheia de visões e com pouca prática? A gente tem boas ideias, mas as ideias não saem do papel. A gente coloca desculpa no tempo, na economia, nos outros. Ninguém me dá valor, ninguém me ajuda, ninguém... Ei, entenda isso, cara. A visão que Deus te dá carrega toda a provisão que você precisa. Isso tem marcado os meus dias. Eu vivi isso desde que a gente começou a liderar jovens. O Michael Barroco estava aqui, cara, primeiro projeto de missões que a gente foi para Bolívia. Eu lembro como se fosse hoje. Ele estava comentando comigo, ele falou, amigo, a gente está indo para um projeto de missões na Bolívia. Eu falei, me fala um pouco mais. Ele falou, cara, vão ser 10 dias, se eu não me engano, e a gente vai dar suporte a algumas igrejas, a gente vai em comunidades indígenas, a gente vai nos hospitais. Eu falei, ô Michael, eu quero ir, cara. Quanto tempo falta? Ele falou, faltam 15 dias, se eu não me engano, minha memória é por aí, né? Eu falei, tá bom, a gente vai. Reuni os jovens que a gente liderava na época, deviam ser 30 no máximo. Eu falei, gente, tem um projeto incrível, meu coração está queimando em relação a isso, e eu queria saber quem topa ir junto. E aí a gente reuniu 12 ou 15 jovens. Cara, a gente vendeu trufa de chocolate, a gente lavou carro, a gente fez tudo que você imaginar, a gente fez um cinema na igreja. Cara, a gente fez o que precisava ser feito para arrecadar o dinheiro que precisava para o projeto acontecer. Irmão, eu sei que 15 dias depois a gente estava lá, pisando em Santa Cruz de la Sierra, orando por crianças nas escolas, entrando nos hospitais, pregando em tribos indígenas, tendo experiências que geraram um romper sobrenatural no nosso ministério. A gente nunca mais foi o mesmo, aquelas pessoas nunca mais foram as mesmas. Por quê? Porque existem vários momentos em que Deus vai te dar uma visão, mas isso não significa que você vai se mover em direção a ela. Tem muita gente que recebeu visões incríveis de Deus a respeito do futuro, mas preferiu continuar vivendo o que estava vivendo. É porque toda visão de futuro aponta para um lugar que você não está pronto para estar e aponta para realidades que você ainda não tem. É por isso que toda visão de futuro que Deus te dá, Ele te fala sobre algo que Ele quer fazer antes dele fazer. Por quê? Porque Ele está te dando tempo para você se preparar. Então toda visão que Deus te dá, guarda isso, cara. Aponta para algo que você ainda não está preparado para viver. E é por isso que Deus te dá essa visão. É como se Ele te mostrasse uma picture, uma visão do que Ele quer que você se torne, dos lugares que Ele quer que você acesse, das experiências que Ele quer que você viva. E aí depois que a gente entende a visão de futuro, Ele fala, então filho, isso aqui está disponível no teu futuro. Agora só depende de você se posicionar para viver o que eu te prometi. Sabe, eu lembro aproveitando que a gente já está nessa vibe de UFC, eu estou bem UFC hoje, né? Eu lembrei de uma história do Mike Tyson, e foram entrevistar ele, uma emissora de TV foi entrevistar ele quando ele estava no auge. E aí a entrevistadora fez essa pergunta para ele, disse, Mike Tyson, é verdade que você todos os dias acorda às 4 da manhã para correr? Cara, a resposta dele é sensacional, deixa eu compartilhar com você. Ele disse assim, não é verdade. Na verdade, às 4 da manhã eu já estou correndo. Aí ela perguntou, mas você não é campeão mundial? Para que tudo isso? E aí ele disse, pois é exatamente por isso que eu sou campeão mundial. Porque a essa hora todos os meus adversários estão dormindo e engordando. E se eu souber que algum deles começou a correr às 4 da manhã, eu vou acordar às 2 da manhã para correr. E se eu souber que algum deles começou a acordar às 2 da manhã para correr, eu não vou mais dormir.
para que eu continue sempre treinando. E no final ele disse, porque eu entendo que manter a minha performance no topo é uma responsabilidade minha, não deles. Mano, quando eu li isso, eu falei, uau, entende isso, cara? Eu não tô falando de autoajuda, eu tô falando de posicionamento. Porque todo homem que recebe uma visão de Deus depende do seu posicionamento para chegar até lá. E sabe, algo que eu aprendi nessa entrevista que eu quero compartilhar com você é que a responsabilidade da visão que Deus te deu é sua, de ninguém mais. A responsabilidade para governar a tua casa é sua, de ninguém mais. A responsabilidade para fazer com que o chamado que Deus te deu aconteça é sua, de ninguém mais. Verdade que todas as vezes que a gente terceiriza a visão de futuro que Deus nos deu, a gente está colocando no outro a responsabilidade de sonhar aquilo que Deus pediu para a gente sonhar. Então é como se na visão que Deus me deu para a igreja de Miami, eu começasse a dividir e terceirizar a responsabilidade dizendo, ei, você pode sonhar uma parte da visão que Deus me deu? Ei, cara, você pode sonhar uma parte da visão que Deus me deu? Cara, entenda isso. Quando você abre mão de tomar decisões e fazer escolhas, você não pode reclamar do resultado delas. Quando você se ausenta na construção do teu futuro, você não pode reclamar do que vai acontecer lá na frente. Por quê? Porque você terceirizou a visão que Deus te deu. Então a grande verdade é que grande parte do que a gente vê hoje na crise da nossa geração, da relação de filhos com pais, são homens que terceirizaram a criação dos filhos, mulheres que se ausentaram no papel delas dentro da criação dos filhos. Então, o que a gente vê? Uma geração mimada, uma geração que coloca o dedo na cara dos pais, que fala o que quer, que faz o que quer. Por quê? Porque se os pais terceirizarem a criação dos filhos, certamente roubarão do filho o destino profético que eles têm. Isso acontece com uma igreja também. Esses dias eu estava trazendo um posicionamento e um dos voluntários, ele saiu do grupo. E eu falei, gente, deixa eu deixar algo claro para vocês. E se você é líder, isso vai te edificar. A Bíblia diz que a ovelha, ela ouve a voz do pastor e ela segue. Então um pastor só pode pastorear uma pessoa que se enxerga como ovelha. Então se você não enxerga o seu pastor como ovelha, você não pode cobrar dele pastoreio. Você está comigo? Se você não se enxerga como ovelha, não pode cobrar do seu líder um pastoreio. Então a grande verdade é que eu, como pastor, não posso me omitir naquilo que Deus me chamou para fazer, por mais que algumas pessoas não se sintam confortáveis com isso. Eu prefiro o desconforto momentâneo de algumas pessoas do que o desconforto eterno de um propósito eterno que Deus me deu. Então eu preciso prestar contas do chamado que Deus me deu, da família que Deus me deu, dos sonhos que Deus me deu, da visão que Deus me deu. Irmão, isso é bíblico. A palavra fala a respeito de talentos que foram confiados. Aquele que pegou o talento e fez lucro do talento que recebeu, recebeu ainda mais. E aquele que enterrou os talentos por medo de perder, até o pouco que tinha lhe foi retirado. Então, para você que entrou de paraquedas, hoje a gente está falando sobre desculpas e a gente está na velocidade 5 aqui. Então, cara, se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, me ajuda a fazer essa mensagem chegar até ela. Tem uma flechinha aqui, clica nela e chama todo mundo que você conhece. Então a gente precisa entender, cara, a gente precisa abrir mão das nossas desculpas. Guarda isso. Se a gente deseja viver as nossas promessas, a gente precisa abrir mão das nossas desculpas se a gente deseja viver as nossas promessas. A responsabilidade de governar a minha casa é minha. A responsabilidade de me posicionar em direção ao meu futuro é minha. A responsabilidade de mergulhar é minha. A responsabilidade de guardar com zelo a unção que em mim foi depositado é minha. Ei, é Deus quem derrama a unção, mas a gente que precisa proteger ela. Existe uma passagem na Bíblia que fala a respeito de uma mosca que ela cai dentro de um vaso de óleo. E a Bíblia diz que se uma mosca cai num vaso de óleo, todo aquele óleo é perdido. Cara, guarda isso porque isso é um princípio poderoso. E a tua pergunta e a tua indagação talvez seja, mano, mas qual é a culpa que eu tenho se uma mosca caiu no óleo que eu recebi? Sabe qual é a resposta? Uma mosca só pode cair num vaso de óleo se ele tiver sem tampa. A palavra está ensinando pra gente um princípio, ei. O óleo quem derrama sou eu, mas a responsabilidade de mantê-lo guardado é sua.
Cara, o tempo inteiro a palavra está falando sobre posicionamento, responsabilidade, sobre a gente entender quem é, o chamado que tem, os desígnios que carrega e a gente se posicionar na direção disso. E eu vim aqui, na verdade, não é para te exortar, para fazer com que você retroceda. Eu vim aqui para aquecer o teu coração, para que você não pare. E aí, eu vim aqui para te lembrar, você não pode parar. Você não pode parar, porque existe em você desígnios eternos, propósitos eternos, promessas eternas. Existe em você palavras de vida eterna. Então o que a gente precisa fazer é parar de se mover por aquilo que é momentâneo e entender que fomos gerados para a eternidade. A palavra de Deus diz que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Então eu vim aqui para te lembrar, ei, essa epidemia não existia 2 meses atrás e ela não vai existir daqui a 1, 2, 3 meses. Então para de olhar com uma perspectiva temporária e começa a caminhar segundo uma perspectiva eterna, porque é através dessa dinâmica que Deus gerou você. Um Deus eterno que gerou você na eternidade, que sonha com você para a eternidade futura e que tem palavras e propósitos eternos. E você está dizendo, ei, não para por aquilo que é temporário, porque tudo passa, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão. Você está comigo? Então guarda essa chave. Você precisa abrir mão das suas desculpas se você deseja viver as suas promessas. Cara, a gente pega alguns heróis da fé e a gente percebe que todos eles tinham a possibilidade de dar desculpas perfeitas. Todos eles. Moisés tinha desculpa perfeita. Ele era gago, o faraó era poderoso demais e o que Deus tinha direcionado para ele era loucura para aquele tempo. Sabe, Noé tinha desculpa perfeita. O tamanho da arca era gigante, a chuva ele nem sabia o certo que seria, e Deus estava falando com ele de algo que demorou décadas para acontecer. Sabe, se a gente pegar a história de Davi tinha desculpa perfeita. Nenhum dos homens do soldado teve ousadia de enfrentar aquele gigante. Ele poderia ter ficado exatamente onde estava. Ele poderia ter se limitado a ser apenas alguém que levava comida para os irmãos. Ele era pequeno demais e o gigante era assustador demais para ele enfrentar. Sabe, Jesus ele tinha a desculpa perfeita. Ele podia dizer, pai, eu não cometi esse pecado. Não era para eu receber esse pecado. Sabe, Jesus tinha desculpa perfeita, não cometeu pecado nenhum e a cruz era pesada demais. Mas ainda assim, ele não recuou. Pelo contrário, caminhou segundo o propósito que o Pai havia lhe ensinado. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Então a grande verdade, irmão, aqui de Gênesis até o dia de hoje, o que define destinos não são as nossas desculpas, mas são as nossas respostas. Guarda isso. O que libera destino não são as nossas desculpas, mas são as nossas respostas. Quando a gente diz sim para aquilo que Deus nos chamou para viver, quando a gente diz sim para as promessas que Deus nos chamou para experimentar, irmão, isso libera destinos. Guarda isso, eu falei isso no início, para você que está entrando agora, cara, desculpas perfeitas convencem pessoas, mas não mudam histórias. E a minha pergunta para a gente entrar nesse segundo bloco da live de hoje é: e você, qual é a visão que Deus te deu? Qual é a visão que Deus te deu de futuro? O que queima no teu coração? O que faz você acordar incendiado para mudar a história de alguém ou para mudar a história de toda uma geração? Cara, eu tô sendo consumido por esse projeto do app. Eu vou terminar aqui e eu já vou entrar numa call com parte do nosso time em Nova York, uma outra parte tá em Orlando, uma parte tá na Irlanda. A gente faz reuniões antes, depois da live. Por quê? Porque eu entendo que se uma pessoa desistir do suicídio por conta desse esforço, valeu a pena. Cara, se uma pessoa desistir, agora imagina se 10 desistirem. Agora imagina se 100, meu olho até brilha falar disso, cara. Imagina se 100 mil pessoas nos próximos 10 anos desistirem do suicídio por conta daquilo que a gente está gerando. Então a minha pergunta é, cara, valeu a pena o esforço? Valeu a pena o cansaço? Cara, pelo amor de Deus, esse cansaço, esses desafios, essas circunstâncias, elas são momentâneas, não se comparam com a glória eterna que para nós está sendo gerada. Então a palavra diz, olha, não coloca os seus olhos naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é temporário, mas coloca os seus olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno. Então eu estou liberando palavras aqui para incendiar os revolucionários,
com causa. Qual é a causa que queima no teu coração? Qual é o propósito pelo qual você foi gerado aí? O que te incomoda? Quando você vê, quando você começa a assistir documentários, o que te incomoda? É a política? O que te incomoda? É o meio ambiente? É a orfandade? Eu vi um vídeo hoje que mexeu comigo, cara, no portal da Globo, uma criança de 7 anos sendo espancada pela mãe. Eu acabei de ver o vídeo, eu chamei Cecília, eu comecei a abraçar, beijar a Ceci, porque no meu entendimento cara, eu não posso cuidar daquela criança, mas a criança de 7 anos que tem na minha casa, eu posso. Então eu preciso ter zelo por aquilo que Deus me deu para cuidar. Agora entenda isso, cara. Existem pessoas clamando por socorro e não tem ninguém que pode falar por elas. Então você é a voz de alguém. Existe uma dor em você que Deus colocou e te chamou para você ser a parte da solução e não do problema. Então o que queima é orfandade, são crianças morrendo de fome, é pessoas que não têm zelo pela palavra. O que queima no teu coração? Pastor, eu vejo alguém pregando algo sem zelo pela palavra, falta de verdade nos púlpitos. Isso me deixa incomodado. Desculpa o termo que eu vou usar, isso me deixa enojado. Cara, então, ao invés de apontar o que está errado, se torne a solução, se torne a igreja que você deseja, se torne a igreja que você sonha. Cara, me deixa indignado ver pessoas que são ativistas sociais. Eu acho isso incrível, mas entenda, ativistas sociais que ainda não tiveram encontro com Deus, que têm maior entendimento de propósito do que nós que fomos gerados do próprio Deus e vivemos como se fôssemos qualquer um. Existe uma causa esperando você se posicionar. Existe uma revolução que ainda não aconteceu, porque talvez você seja o estopim dela. E a minha pergunta é, qual é a visão que Deus te deu? Cara, o que Deus te deu não é à toa. Deus não me deu facilidade para conectar ideias para eu vender palestras. Deus não me deu facilidade de conectar ideias para eu empacotar revelações. Existe mais do que isso, irmão. A gente está 32 dias ininterruptos falando, já são quase 50 horas de live ao vivo, fora o tempo gerando as palavras. Irmão, entenda isso. Qual é o propósito disso, cara? O que Deus te deu tem um propósito claro. E o que eu quero nessa live é só ativar, mano. Cara, não desperdiça o dom que em você foi depositado. Não despreza o dom que em você foi depositado. Tudo que você recebe de Deus pode ser resposta para alguém. Olha que coisa incrível hoje. Hoje a Kezinha estava meditando, preparando a palavra que ela ministrou no GC. E aí ela estava ouvindo o Soaking, esse que está tocando aqui agora. Ela falou, amor, o Soaking é demais. Cara, eu só vou ler a palavra ouvindo ele agora. Olha que incrível. A gente está fazendo as lives. E aí, como não tem como ter músico ou ninguém aqui tocando ao vivo, eu pedi pro Lucas, que é parte do nosso do Lagoinha Miami Music, para ele gravar essa trilha. Ele gravou na nossa igreja. E aí eu comecei a usar nas lives. Aí uma galera começou a falar, pastor, onde é que tá aquela música que você bota de fundo? André, onde é que eu ouço aquela música? Eu falei, cara, quer saber? Já que me edifica, já que eu preparo as pregações, já que eu pego meu tempo de oração e uso ela, vai edificar alguém também. Aí joguei aqui no Spotify, tá aqui ó, Soaking, tá lá no nosso podcast. Cara, já são, sei lá, a última vez que eu tinha visto, já tinha batido quase 20 mil plays em 2 semanas. Isso é loucura, mas é Deus falando, não há desperdício. Aquilo que eu te dou, quando você compartilha, gera vida por onde passa. Então uma trilha para uma live virou agora um Soaking que edifica pessoas no seu lugar secreto. Irmão, a gente nasceu para isso, cara. Sabe, as palavras que eu tenho compartilhado, as chaves, as frases, cada revelação que Deus dá pra gente aqui. Por que eu anoto e compartilho? Tem um monte de gente, isso é um movimento engraçado que eu tenho visto, o zelo das pessoas. Tem um monte de frase espalhada por aí, eu tô vendo a galera me marcando. O pastor André falou isso na live ontem. Podia dar o crédito ao pastor André. Eu vi o pastor André falou isso ontem, anteontem, enfim. E eu percebo 2 coisas. Primeiro, a palavra chegando em lugares que eu nunca vou saber, eu nunca vou ter ideia. E o segundo, o zelo da galera falando, ei, dá o crédito de onde veio a frase, mas entende isso, cara. Por mais que seja uma frase muito boa, foi o próprio Deus que gerou. A minha oração é sempre, Pai, gera cada palavra que eu vou liberar antes que venha na minha mente, que seja gerado, Pai, no céu. Cada palavra que for liberada, que seja como música no coração de quem ouve. Então não tem sentido a gente tentar conter aquilo que Deus nos deu para derramar. Irmão, você foi chamado para se tornar resposta de oração para alguém.
Então você que é músico, tem canções que Deus vai te dar e vai gerar atmosferas de milagres e vai edificar o lugar secreto de alguém. Você talvez vai receber palavras que vão tocar uma geração, você vai escrever livros que vão incendiar uma geração, você vai ter projetos, ideias, eu não sei qual é a zona de graça que Deus te deu. A gente pode falar numa outra live sobre isso. Eu acho, inclusive, que a gente poderia fazer uma semana só falando sobre propósito. O que vocês acham? Vocês acham uma boa ideia? Uma semana inteira falando sobre propósito, sobre desígnios, sobre a zona de graça, sobre talentos, dons, sobre dons ministeriais, dons espirituais. Eu vou chamar o Drummond para fazer parte dessa semana, inclusive, vai ser insano, vai ser demais. Então entenda isso, cara. Tudo que Deus depositou em você, Ele depositou com um propósito. Amém? Tô vendo que o Pedro Quintanilha está aqui também. Um brother, a gente estudou junto. Esse cara se tornou um dos samurais em relação a marketing digital. E a gente trocou ideia hoje sobre falar sobre isso também, sobre possibilidade de você empreender e abençoar o reino através do talento que Deus te deu. Então pode ser uma boa pauta para a gente conectar nessa semana sobre propósito. Você tá comigo? Faz sentido para alguém? A gente tem 20 minutos de live ainda. Eu queria te fazer esse convite, cara. Se está te edificando, compartilhe com mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Tem uma flechinha aqui, clica nela, sai convidando todo mundo. E se talvez a pessoa que você convidou não conseguiu assistir por 24 horas, essa live está salva. Então já pede para a galera assistir quando puder, ok? Até amanhã tá aqui. Então a minha pergunta é, cara, qual é a visão que Deus te deu? Qual é a parte do mundo em caos que Deus te revelou e te convidou para trazer luz sobre ela? Cara, o caos nunca constrangeu Deus. O caos nunca fez a igreja recuar. Pelo contrário, nós fomos chamados para o caos. Deus não tem medo da sua bagunça, irmão. A gente foi chamado para trazer ordem ao caos. A gente foi chamado para colocar o mundo de cabeça para cima. Nós fomos chamados para apontar o caminho. A grande verdade é que, cara, quando o mundo não sabe o que fazer, eles têm que procurar em nós a resposta. O problema é quando a gente não sabe o que fazer também. A gente pega as universidades americanas, você pega Harvard, por exemplo, cara, foi construída, foi edificada por um pastor protestante. A universidade de maior credibilidade no mundo foi construída por um pastor protestante. A minha pergunta é, qual é o espaço que a palavra hoje tem dentro de uma universidade construída através de alguém que tinha zelo pela palavra? A culpa não é das universidades, a culpa é nossa. O Gustavo Paiva fala algo que é uma grande verdade, cara. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. Então, a gente abriu mão da arte, a gente falou que a arte era do inferno. Cara, agora a gente está querendo ter um pouco de espaço dentro das artes. Agora a gente quer ter um pouco de espaço dentro do entretenimento. A gente se ausentou da política, a gente falou que a política é do inferno. Agora a gente quer ter um pouco de voz dentro da política. Agora a gente quer... entenda, nós não temos que chegar com um pires na mão pedindo um pouco de espaço, porque na verdade, cara, nós fomos chamados por Deus para estabelecer ordem, governo e destino. Você pega a história de José, mano, eu tô incendiado hoje eu falaria por mais 3 lives direto. A gente pega a história de José e olha que louco isso, cara. José governava sobre os irmãos. A visão que Deus dá para José com uma capa colorida, ele já tinha uma posição de governo e de influência sobre os irmãos. Isso gerava incômodo nele. A Bíblia diz que a visão que José tem, o sonho que José tem, é que os outros feixes, haviam vários feixes, e os feixes se curvavam diante do feixe dele. Em outro momento ele tem uma visão com as estrelas. E, resumindo, José exercia papel de governo entre os irmãos, mesmo sendo mais novo. Depois ele é vendido, e como escravo, a Bíblia diz que ele exerceu o papel de governo dentro da cela. Depois ele é reconhecido, levado para a casa de Potifar. E o que acontece? Cara, Potifar percebe que tudo que ele faz prospera. Então ele pega José e fala: ei, cara, tudo que você faz prospera. Deus é com você, então governa todos os meus bens. Governa tudo que eu tenho. E ele governa. E era tão forte a essência de governo em José que até a mulher de Potifar se sentiu atraída por isso. Por quê? Porque ele sabia quem era e ele tinha controle e governo sobre tudo que fazia. E o resto da história você já sabe. Depois ele é levado cativo novamente e governa novamente. Ele revela sonhos de outros presos e ele tinha a chave da cela. Cara, olha que louco isso. E aí depois de todas as etapas que ele vive, de todas as circunstâncias, uma coisa a gente percebe com a história dele. Presta atenção nisso.
A essência e o chamado de José era governo. Então, em toda circunstância, ele exerceu o chamado que tinha. O cativeiro não anulou a sua essência. A casa de Potifar não anulou a sua essência. A traição dos irmãos não anulou a sua essência. E é o que acontece no ápice da sua história. Ele é chamado para governar todo o povo. Olha o que o Faraó diz para ele: cara, no meu reino não há ninguém com mais autoridade do que José. Ele chega ao ponto de dizer: olha, José só tem menos autoridade do que eu quando eu estiver no trono. E ele ainda diz: nenhuma mão se erguerá e nenhum pé se moverá sem que haja uma palavra de José. Irmão, entende isso? José foi chamado para governar. E enquanto ele se posicionou em Deus, o governo fluía a partir dele. Por quê? Porque isso era quem ele era. Então, quando você entende quem você é, tudo flui, independente das circunstâncias. Por quê? Porque isso é quem você é. Eu entendi alguns anos atrás, cara, que eu sou um sonhador. Eu não sei quem você é. Talvez você seja um sonhador, talvez você foi chamado para governo, talvez você foi chamado para criatividade, mas eu lembro que muitas vezes eu tinha ideias, projetos, e pessoas olhavam com menosprezo, dizendo: cara, você é só um sonhador. Você pode recusar a essência que você tem, ou você pode abraçar ela e entender que se Deus te deu, Ele vai fazer se cumprir as promessas que Ele fez. Então, não, eu sou um sonhador, sim. E em tempos em que talvez as pessoas perderam a capacidade de sonhar, eu quero que Deus me use como alguém que vende sonhos. Tem até um livro do Augusto Cury que fala sobre isso, né? O vendedor de sonhos. Cara, eu sou alguém que foi chamado para sonhar, e mais, eu quero compartilhar sonhos com quem perdeu a capacidade de sonhar. Então, quando eu prego sobre a eternidade, eu tô compartilhando com você o sonho de Deus para você. Sabe qual é o sonho de Deus para você? É ter você junto com Ele para sempre. Quando eu falo sobre paternidade, eu estou falando do sonho de Deus para a criação. Qual é o sonho de Deus para a criação? Família. A primeira coisa que Ele edifica, a primeira coisa que Ele constrói. Então, quando eu falo sobre chamado, eu estou falando sobre o sonho de Deus para você. O que é chamado? É um desígnio eterno que Deus compartilhou com você. São palavras, promessas, propósitos que Deus deseja que você cumpra. Então, quando eu falo de desculpas, abra mão das desculpas para viver a promessa. Eu estou falando do sonho que Deus tem para você. Deus não sonhou com você para que você fosse alguém que dá desculpas para tudo. Mas quando Deus sonhou com você, Ele sonhou com alguém que faria algo além das realidades que os cercam, porque a glória de Deus, eu falo isso sempre, mas talvez para alguém seja a primeira vez, a glória de Deus se revela em meio a impossibilidades. A glória de Deus se revela em meio a impossibilidades, porque contratar, quando está todo mundo contratando, quando você está no meio de uma janela da maior expansão econômica do país, é fácil. Difícil é o que a gente está vivendo agora, um aplicativo com um financiamento de quase R$500 milhão acontecendo na maior depressão econômica da história. Irmão, eu estava vendo um índice, só para você ter ideia, o crack de 29, que foi a maior recessão que a gente já viu. Ela é histórica, a história fala a respeito de homens se jogando de Wall Street, homens, enfim, eu não vou entrar nisso aqui porque é um período negro e pode ser uma parte muito sensível para alguém que está me ouvindo, mas entende isso, foi um dos períodos mais difíceis da história. Os economistas estão dizendo que a América, por exemplo, os Estados Unidos não está mais em recessão, ela não está perto de entrar em recessão, ela já está em recessão, a gente está perto de entrar em depressão, guarda isso, cara. Então o que a gente está vivendo é comparado à depressão de 29, ao crack de 29. Onde é que você quer chegar, André? Eu quero chegar no seguinte: Deus deu uma visão, um aplicativo e uma plataforma que previne suicídio e combate depressão e ansiedade. Quando que está sendo viabilizado? No momento de maior depressão econômica da história, no momento em que a Disney está demitindo 43 mil pessoas, a gente está montando uma equipe para gerar um projeto que nasceu no coração de Deus. No momento de depressão econômica, a gente está arrecadando sem pedir nada a ninguém. O aplicativo vai ser gratuito, grande parte das funcionalidades você vai poder baixar e ser edificado. Então a grande pergunta é: de onde vem o recurso? Da visão. A visão que Deus te dá carrega toda a provisão que você precisa. A visão que Deus te dá carrega toda a provisão que você precisa. Então entenda isso, cara. Quando a gente começou a igreja aqui, Deus falou muito forte ao meu coração: deixa a igreja, André, preparada para o online rápido. Engraçado que agora está todo mundo fazendo cultos online, lives, mas você que me acompanha há mais tempo, você vai lembrar, 1 mês e meio antes
dessa loucura do Covid, eu já comecei uma live toda terça-feira, com cenário, com toda a estrutura, como se fosse um programa de TV transmitido no YouTube. A gente recebeu o Gustavo Paiva na primeira edição, toda terça-feira a gente reunia com a equipe e sabe o que acontece? 1 mês e meio depois, quando tudo começou a acontecer, Deus falou claramente comigo: filho, eu te dei uma visão e a visão que eu te dei antecipou uma estação de crise. Então, quando a gente chegou no momento que a igreja era só online, a nossa igreja mesmo tão pequena e tão nova, 3 meses de existência, já estava pronta para essa estação de crise. Por quê? Porque você não pode esperar as primeiras gotas de chuva caírem para preparar a tua arca. Toda a visão que Deus te dá, ela antecipa uma estação. Quando Deus dá uma visão para José, fala sobre 7 vacas gordas. E depois vem 7 vacas magras e elas engolem as vacas gordas. Então a visão que Deus deu para ele é: ó, vocês vão ter 7 anos de muita prosperidade, guarda, porque vão vir 7 anos depois de muita fome. Então Deus sempre dá uma visão profética que antecipa você para as próximas estações. Você está comigo? Então quando a gente foi alugar a casa, a gente quase alugou uma casa aqui, que era muito além do que a gente podia. Eu falei porque assim, olha, vamos cortar tudo, vamos cortar supérfluos, vamos cortar até umas coisas básicas para a gente poder morar nessa casa, porque você está grávida, a gente quer ter um pouco mais de conforto. E aí, quando estava quase prestes a fechar, a pessoa lá da casa fez algumas exigências que não estavam de acordo com o que a gente tinha combinado no início. E tem uma passagem na Bíblia que diz: determinando tu o negócio, sedes firme e a luz de Deus brilhará sobre os seus caminhos. A gente entrou em acordo e que a gente falou: se for de Deus vai acontecer. A gente falou: olha, a gente não aceita. E aí depois veio a resposta dos donos da casa: a gente também não aceita, nada feito. Perfeito. A gente alugou um outro apartamento, sei lá, 30% mais barato do que aquela casa. Uma semana depois, o estopim da crise. Então é Deus falando: ei, fique em paz, porque até as portas que se fecham, quando você está mergulhado em mim, sou eu que fecho. E as portas que você precisa que se abram, sou eu que abro. Então a palavra de Deus para a gente é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só se posiciona quando te der a visão. Se eu falar não vá, não vá. Se eu falar permaneça, permaneça. Se eu falar corra, corra. A grande verdade é que a gente precisa ter discernimento para saber os momentos de começar e de parar, os momentos da gente romper e da gente esperar. Cara, existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Então eu quero te fazer esse convite, cara. Não se mova por circunstâncias. Em momentos como esse, cara, eu tenho sonhado em projetos incríveis. Eu estou sonhando com a igreja, eu estou sonhando com o nosso bebê, eu estou sonhando com a minha casa, eu estou sonhando com o aplicativo, eu estou sonhando com um site novo que a gente está desenvolvendo. Eu estou sonhando o tempo inteiro. Por quê? Porque os sonhos não dependem das circunstâncias atuais. Os sonhos criam as estações que ainda não chegaram. Mano, isso é muito forte. Anota isso, Vitória, pelo amor de Deus. Os sonhos não dependem de circunstâncias atuais. Os sonhos criam estações que ainda não chegaram. Esse é o papel do sonho: criar realidades inexistentes, criar mundos inexistentes, levar você para lugares que você nunca imaginou que estariam reais. Por que se tornaram reais? Porque Deus construiu com você. Você está comigo? Então quem é você no meio dessa história? Aquele que se sacia com desculpas ou aquele que está a fim de viver promessas? Cara, vamos sair do campo das desculpas e vamos invadir o campo das promessas. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, ele vai cumpri-la. Números 23, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de cumprir? Então, grande verdade, irmão, que se existe uma promessa que Deus fez e não se cumpriu, não tem a ver com Ele, mas tem a ver com a nossa falta de posicionamento para caminhar em direção a ela. Cara, deixa eu te lembrar uma coisa que é medicinal e é bíblica também. O Galego está com a gente também, bem-vindo, mano. É bíblico e é medicinal trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Talvez, cara, é tão bonito, eu vejo algumas pessoas, por exemplo, sei lá, o Samuca, o Samuel Misaí, pastor nosso em Orlando, o sonho da vida dele era casar com a esposa dele, a Adila. Por anos ele sonhou com isso, ele desejava isso, ele sonhava. Cara, olha que louco, todos os dias você acordar ao lado da mulher que você
sonhava. Eu conheci Kezinha, me apaixonei, a gente namorou um ano, noivou mais um ano e casou, mas eles eram amigos de infância, se conheciam desde pequenos e desde pequenos eles sonhavam que ela seria a mulher da vida dele. Você tem noção da loucura que é acordar todos os dias com a mulher dos teus sonhos? E sabe o que é pior? Talvez as circunstâncias difíceis estejam roubando de você a contemplação daquilo que um dia era sonho e hoje se tornou realidade, você nem lembra mais. Talvez você está vivendo o que um dia você sonhou, talvez você mora na casa que um dia você sonhou, talvez você tenha os filhos que um dia você sonhou, talvez Deus te deu o ministério que você sonhou e você perdeu a alegria. Por quê? Porque você está olhando para as circunstâncias e Deus está falando: ei, para de olhar para os seus gigantes e olha para as suas promessas, traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Então como é que eu vou me desesperar? Hoje eu falei com o financeiro, cara, os tempos são difíceis. Deus tem suprido a gente na igreja, tem sido surreal o que a gente está vivendo. E em relação ao que está acontecendo, cara, é surreal. Mas ainda assim, a gente está com uma entrada 30%, 40% menor do que o habitual. E as despesas continuam 100%. Então a gente teve que conversar com o dono do imóvel para tentar negociar, para tentar reavaliar, enfim, entende isso, irmão. A grande verdade é, eu posso me desesperar pelo momento que a gente está vivendo e começar a questionar Deus. A gente começou a igreja tem 4 meses. Deus, eu estou à frente da igreja, a gente tinha tantos sonhos, olha o que está acontecendo. Ou eu posso entender, Deus, obrigado, eu estou no lugar que eu sonhei um dia estar, eu estou construindo aquilo que o Senhor me chamou um dia para construir, eu estou vivendo algo que Deus me chamou para viver. Deus, obrigado, porque eu nasci para esse tempo. Eu não vou ser covarde em recusar assumir o papel que eu preciso na história. Irmão, a gente vai ter que responder para a história quem nós nos tornamos no meio da crise. Aqueles que retrocederam, aqueles que se esquivaram, aqueles que deram desculpa ou aqueles que assumiram a responsabilidade de construir o amanhã que precisa. Irmão, entende isso, cara? Quem você é no meio dessa loucura? Aquele que vai dar desculpa. Deixa eu falar uma coisa, eu fiquei muito chateado com a Disney, por exemplo, quando eu recebi essa notícia. 43 mil funcionários demitidos. Eu falei com um amigo que compartilhou isso, eu falei, é covardia por parte da Disney. Tomara que não tenha nenhum executivo da Disney brasileiro me ouvindo. Imagina, eu tento entrar lá depois, meu nome tá lá, persona não grata. Por que você acha que é covardia, André? Porque, irmão, eles estão há décadas impactando o mundo e fazendo investimento bilionário. Não é possível que eles não tenham um fundo de reserva ou eles não tenham a possibilidade de acessar fundos de empréstimo a juros quase nulos para poder manter a equipe que sempre deu a vida para eles, que sempre se dedicou para manter a magia acontecendo. Não é possível que no momento que os caras mais precisam, a Disney vai falar agora, a gente não tem como manter vocês. 43 mil pessoas sendo dispensadas. Irmão, é covardia, desculpa. Eu lembro que uma frase do Theo Hayashi uma vez que tem tudo a ver com esse momento: se você quer mais influência, aumenta a tua responsabilidade. Então, na boa, irmão, eu tenho visto muitas pessoas grandes que no momento em que precisavam assumir um papel de governo, falar, ei, fique em paz, a gente está junto, a gente vai enfrentar isso junto, tem preferido se omitir e falar, olha, a gente está dispensando e quando der a gente retoma. Não, irmão, não é tempo da gente recuar, é tempo da gente proteger quem sempre nos protegeu, é tempo da gente se manter. Você que é líder, você que é pai, você que tem um chamado, você que é filho, eu não sei qual é a posição que Deus colocou, uma coisa eu sei, cara, não é tempo de recuar, é tempo da gente abrir mão das nossas desculpas pra gente romper e viver as nossas promessas. E faltam 3 minutos para essa live terminar, e eu tinha muito de Deus para compartilhar, mas eu vou deixar para amanhã. Mas, cara, de verdade, eu quero te fazer esse convite, cara, não recue, não desista. Não desanime, não deixa mentiras tentarem dizer quem você é. Existem palavras que Deus liberou que já declararam quem você é. Ei, não olha para o lado, não se compara, porque a palavra que Deus tem para você é o que vai te manter de pé. As promessas que Deus te fez são elas que vão te manter de pé. Então não importa o que tem se levantado, as circunstâncias temporárias, existe um Deus eterno, Ele não mudou. Então o meu convite para você é, não muda também. Deus não recuou, então não recua também. Você está comigo? Não desista. Eu tinha muito para compartilhar, mas eu vou deixar para amanhã, cara. Ó, qual a visão que Deus te deu, Hebreus. Eu queria falar um pouco sobre a gente saber discernir estações. Mas é isso, cara. Eu vou compartilhar algumas frases que a gente falou aqui no nosso grupo do Telegram. Só você clicar no link da bio. Você vai lá na bio do meu Insta, clica lá. Já vai direto pro grupo do Telegram. Daqui a pouco eu estou compartilhando o time lá.
de incendiários. Se você não comprou o livro, clica no link da bio, já garante o teu. E amanhã eu tô aqui com o Luca Martini, a gente vai falar de identidade, vai ser insano. Então não perde, eu queria te fazer esse pedido, cara. Convida pessoas que você sabe que precisam ouvir o que está sendo derramado aqui. Eu tenho certeza que vai te incendiar demais. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Essa parte que eu ia finalizar aqui hoje, eu faço nos 15 primeiros minutos da live amanhã e depois entro com o Luca Martini. Fechado? A gente começa a live amanhã, finalizando essa mensagem. E depois o Luca entra e a gente vai junto falando sobre identidade. A live vai terminar daqui a 1 minuto. Cara, Deus abençoe, vão pra cima, não se compara, não recua, não desiste. Eu sei que tem dias de desânimo, mas o próprio Jesus disse pra gente, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo é, tudo que tem se levantado contra você, você não precisa vencer. Eu já venci lá atrás, você só precisa receber a herança que eu liberei sobre você. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por quê? Porque você é filho, irmão. Você é filho. Pai, obrigado por cada palavra liberada, cada vida que foi impactada. Obrigado, Jesus, por cada destino sendo destravado nesses dias. Nós declaramos em nome de Jesus que, em meio a todas essas circunstâncias contrárias, nós romperemos em fé. Nada nem ninguém vai nos parar. As nossas desculpas não vão construir os nossos próximos dias. Pelo contrário, as nossas promessas vão estabelecer novas realidades em fé. Nós declaramos isso, Pai. Eu declaro a paz que excede todo entendimento sobre cada pessoa conectada. Pai, nós te agradecemos por esses dias, 32 dias surreais, e que venham os próximos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ó, tem um post lá, o último post lá do feed. Deixa o teu comentário, algo que Deus falou para você, a parte da live que mais te edificou. E amanhã, meia-noite, horário do Brasil, a gente tá junto, se Deus quiser. Amo vocês e até amanhã. Beijo.